Ei, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de meditação online. É sempre uma alegria recebê-los. Eu sou a Aida, falo aqui de Casa Branca, Minas Gerais, e hoje estou muito alegre de compartilhar aqui com vocês um tema super importante que é onde reside aí o nosso discernimento, essa nossa capacidade de discernir. Que será isso também, né? A gente vai conversar hoje sobre esse ponto que é muito importante, muito relevante na gente, e ele chama, né, Ramsa Chakra. A gente tem algumas palavras aqui em sânscrito, porque a gente está aqui lidando, né, com o nosso corpo sutil. Então, a gente sabe aí de vários pontos super relevantes em relação ao nosso corpo físico, sabe como ele funciona, os órgãos. E aqui a nossa ideia é que a cada semana a gente conheça um pouco sobre a parte sutil que governa, né? Tanto o nosso estado emocional quanto o nosso estado físico. E esse conhecimento foi todo organizado por Shrimataji Nirmala Devi, essa senhora indiana que fundou a Sahaja Yoga, teve muito reconhecimento internacional, assim, pela grande contribuição que ela teve pela humanidade, que é ter deixado esse conhecimento organizado de uma forma acessível para que todos nós conseguíssemos, né, tornar pessoas que nos conhecemos melhor e que meditamos. E aí é por isso que Shrimataji separou aí, né, pontos importantes desse nosso corpo, né, sobre nós mesmos, para que nos ajude a nos entendermos e a funcionarmos melhor, né, de forma mais equilibrada. E aqui a gente então vem a cada semana, né, compartilhando um pouco sobre como funciona cada um desses chakras, cada um desses centros, né, de energia, esses centros que são ligados ao nosso sistema nervoso. E a gente já falou aqui sobre o Vishuddha Chakra, que é esse azul aqui da região da garganta, que é o número 5. E hoje a gente vai falar de um subchakra do Vishuddha, é como se fosse uma região aí que pertence a esse chakra, que ele chama Ramsa Chakra. E ele governa o nosso discernimento. Esse ponto aqui, onde Shrimata já aponta aí com o dedo indicador, entre as nossas duas sobrancelhas. E esse ponto, ela até faz uma analogia, né, entre a garça e o cisne. E Hansa significa cisne. É uma palavra indiana, né, que significa cisne. E aqui, então, a gente vai ler alguns trechos que Shrimataji né, falou aí nas suas várias palestras, para que a gente entenda alguns aspectos do Ramsa Chakra. Então, aqui ela falou assim: então é uma coisa muito importante a mente ocidental entender o Hansa Chakra. Existe um belo ditado sobre isso em sânscrito, que significa a garça e o cisne, ambos são brancos. E qual é a diferença entre os dois? Se você misturar o leite à água, o Hamsa, o cisne, irá sugar apenas o leite, pois ele pode discernir a água do leite, enquanto a garça não pode. Isso é uma coisa muito significativa para os Sahajas entenderem. Então, aqui uma analogia, né, que Shrimataji faz, e fica esse ensinamento aí, né, para a gente, de que a gente tem essa capacidade de ser como o cisne, diante de uma situação, a gente conseguir sugar só o que é bom, só o que é útil e vai ser bom para a gente de alguma forma. E isso é muito fácil a gente se ver com zero essa capacidade, né? Ou até, às vezes, é mais fácil identificar em outras pessoas, quando é uma pessoa que está sempre focada no que não está funcionando, na parte negativa, e na parte ruim das situações. Isso significa que esse ponto, o Hansa, ele está desequilibrado. Uma outra coisa que o Hansa cuida, muito importante, é da nossa intuição. E Shrimataji, nesse trecho, falou assim: se você desenvolver esse discernimento dentro de você, através de seus poderes da meditação, você desenvolverá a intuição. E a intuição nada mais é do que a ajuda dos ganas que estão ao seu redor.
Se você aprender a receber a ajuda dos ganas, poderá se tornar muito intuitivo e, sem muita inteligência sua, poderá dizer a coisa certa. Toda essa Raja Yoga, eu diria, pelo menos 50% disso é baseada na intuição. Para isso, que você tem que desenvolver um senso adequado de Shri Ganesha. Então, o que Shri Mataji traz aqui, né, para a gente? Essa nossa lembrar que um dos poderes nossos, né, que vão ser ativados aí com a meditação é essa nossa intuição, aquele conhecimento, aquela sabedoria que vem não por um exercício, um raciocínio, um uso ali da inteligência sua nesse sentido, né, de que você tem que avaliar tudo que está acontecendo para poder tomar uma decisão ou outra e tal, não tem a ver com isso. Mas essa sabedoria inata, assim, né? Onde de fato você vai tendo esses insights, uma sabedoria que tem um tanto de divino, né? Os ganas significam isso, são como se fosse essa proteção, né? São seres que estão ali nos protegendo, né? Na cultura ocidental, às vezes são chamados anjinhos da guarda, mas a gente estar realmente tão conectado dentro da gente mesmo que a gente vai se guiando dessa forma a nos proteger. E Shri Mataji destaca uma relação que existe entre o Hamsa Chakra e o Muladhara. Para esse nosso discernimento, essa nossa intuição funcionarem bem, a gente precisa estar com o nosso Muladhara, que é o nosso primeiro chakra, também bem estabelecido. E o Muladhara Chakra, né, ele é representado por essa figura de Shri Ganesha, que é a figura da nossa sabedoria, né, da nossa inocência. Ele também diz respeito a essa sabedoria inata, né, que não é do raciocínio. Então, esse chakra e esse subchakra, eles vão caminhar muito juntos, né? E quando a gente estiver se sentindo assim, tomando muitas decisões erradas, com muita dúvida sobre o que fazer, não nos sentindo conectados com a nossa intuição, estão aí 2 pontos para a gente colocar bastante atenção enquanto a gente estiver meditando. Outro ponto, né, é em relação à nossa capacidade de tomar decisão, que também é cuidada pelo Hansa Chakra, que Shri Mataji fala. Com esse discernimento, sem dúvida, você tem uma compreensão total do que deve ser feito e do que não deve ser feito. Mais uma vez, né, a gente já falou disso outras vezes aqui, você vai se tornando o seu próprio mestre, né? Não precisa ninguém te falar se você deve fazer uma coisa ou não, se aquilo é adequado ou não, você vai saber, né? E isso vai despontando de cada vez, né, de forma mais natural, assim, mais espontânea. E isso vai facilitando. Então, esse processo de tomada de decisão, de fazer uma escolha, que às vezes pode ser tão cansativo quando a gente está só com a mente, isso vai facilitando. Você simplesmente sabe o que falar, na hora que falar, a decisão a ser tomada, né? Uma outra coisa que também a gente vai ver aí aflorada em nós com o processo de meditação e de equilíbrio, né, que acontece ao meditar com o Hansa, é o desenvolvimento da nossa disciplina, né? Shri Mataji fala. Então você tem que desenvolver o seu Hansa Chakra, a autodisciplina e a introspecção. E aqui, nesse sentido, a gente vê que quem tem um bom discernimento, né, que sabe quais hábitos vão fazer bem, quais hábitos não vão fazer, isso é do Hamsa. Se a gente está muito indisciplinado, com muitos hábitos autodestrutivos, né, com muito pouco diálogo com nós mesmos, né, pouca escuta com o que, é que o nosso corpo precisa, isso significa que esse ponto está precisando de ser mais trabalhado, né? Porque com um ranço equilibrado, a gente vai ter isso naturalmente. E a introspecção, que é essa capacidade que a gente tem, né? É uma palavra um pouco diferente da introspecção que a gente vê aí, né? Shri Mataji traz a introspecção como uma técnica de fazer você fazer uma pergunta para você mesmo e não responder com a mente. Você entra em estado de meditação, faz uma pergunta e entra em silêncio assim dentro de você. E essa pergunta vai vir, essa resposta vai vir de forma muito natural.
Então, muitas decisões, né, ou muitas reflexões que você faz, ao invés de ficar só tentando raciocinar, você pode fazer isso. Fala assim: "O que que não está me deixando largar esse hábito? Por que que eu estou ainda dormindo, né, em horários que me fazem tão mal? Por que que eu ainda estou usando tanto o celular e consumindo tantos conteúdos que não estão me agregando, que estão me deixando para baixo ou que estão impactando minha autoestima?" Enfim, você pode fazer esse tipo de pergunta, né? "Por que eu estou com dificuldade de me alimentar melhor?" Essas coisas todas, elas podem vir também, né, nessas respostas, e quanto mais esse nosso Hansa tá bem equilibrado, com mais facilidade a gente ouve essas respostas. Outro aspecto aqui muito importante é da convivência, né. Tem uma frase que Shimata fala assim: "Portanto, o outro discernimento deve ser: eu estou pensando somente em meu filho? Eu estou pensando somente em minha esposa? Eu estou somente pensando neles ou estou preocupado com os filhos dos outros também? Eu estou pensando no filho dos outros?" E ela continua, e aqui é quando ela lembra, assim, que o Hans, ele também vai cuidar desse aspecto da gente conseguir pensar na coletividade, nos outros. É um centro aí também da nossa convivência, né, do bom convívio. E quando a gente é muito em si mesmado, né, quando a gente fica muito, assim, autocentrado, pensando só na gente, nos nossos assuntos, a gente não tem nem capacidade de ouvir o outro, porque a gente só quer falar e falar da gente. Isso tudo, né, com o Hansa equilibrado, vai poder, facilitar, né, a gente conseguir ter esse discernimento também de não pensar só na gente, né, também pensar no outro. E um outro aspecto é o da nossa expressão. E aqui é importante a gente entender, né, a diferença entre o Vishuddha Chakra e o Hansa. Ela fala: "Vocês sabem que o Vishuddha Chakra possui 16 pétalas, são 16 aspectos, que cuidam dos olhos, do nariz, da garganta, da língua, dos dentes. Mas a parte da expressão de tudo isso vem através do Hansa Chakra." Então a gente vai ter aí as partes, eh, físicas, né, dos nossos 5 sentidos, mas a capacidade da gente conseguir se expressar vem do Hansa. Inclusive o que a gente fala, a forma como a gente fala, a forma como a gente consegue tocar o outro com a nossa fala, né, isso tudo vai ser esse ponto aqui que vai cuidar dentro de nós. Bom, é isso, acho que falei aqui, né, bastante sobre o Hansen, vários aspectos, para a gente poder entender melhor o que significa um bom discernimento, né. Então uma pessoa com discernimento bom, ela vai conseguir se expressar bem, ela vai conseguir pensar mais no outro, vai perceber quando ela estiver falando só preocupada consigo mesmo, ela vai ter mais disciplina, ela vai cultivar hábitos mais saudáveis e mais construtivos para ela. Ela vai tomar decisões com muito mais assertividade e com muito mais facilidade, com menos desgaste. Então, esses aqui são alguns dos aspectos, né? A intuição vai ficar muito aflorada, você vai ouvir, né, muito mais, assim, esses insights vão vir com muito mais frequência, e você vai conseguir discernir o que te faz bem e o que não faz. O que ou com quem é para você andar, com quem não é, tudo isso vai vindo de uma forma sempre muito espontânea. Então agora, antes de convidá-los para o mais importante aqui, que não é, né, não são as nossas trocas, mas principalmente é o silêncio, é a nossa experiência, que é onde a gente vai permitir a gente entrar em contato aí, né. Então o Shri Mataji valorizou muito essas 2 partes, na verdade. A gente conseguir entender, né, para não virar também ela fala: "Não, você tem que ter uma fé cega, você tem que ter uma compreensão de como aquilo ali está funcionando, né, no seu corpo, mas você tem que praticar também, porque senão você fica só no intelecto, você fica só na prática sem entender o que está acontecendo, né? Então é com essas 2 coisas de mãos dadas. Mas antes de ir para a meditação, eu gostaria de convidá-los para a gente ouvir um trecho em que Shri Mataji nos fala sobre o Hamsa. Para isso, eu gostaria que a gente fechasse os olhos, a gente liberasse as nossas mãos. Então, quem estiver segurando o computador, celular, tentar deixar aí em algum cantinho para as mãos ficarem livres.
e a gente pode respirar por algumas vezes. Podemos respirar fundo. Isso. E agora nós vamos, com esse estado de conduzir a nossa atenção para o que o Shri Mataji está falando. Então, quando a gente vê que o pensamento está voando, está indo para outro lugar, a gente pacientemente volta com a atenção, a gente volta com esse, com a nossa, nosso foco para as falas de Shri Mataji. Am I not seeing the point? What's the matter with me? Why can't I understand what is Sahaja Yoga? Even when you have become Sahaja Yogis now for years together, still these old nonsensical things stick on to you, these ideas stick on to you. Why? Why do we not have that purity of divine discretion which sees everything so clearly? So I think we need collectivity, first of all, and secondly, meditative honesty. Just to meditate, sit down before the photograph, do the meditation, no. Meditation should act, should work. If it does not work, something wrong with it. Absolutely something wrong. If you feel everything is working all right, everything is miraculously showing its presence, the presence of the Param Chaitanya, then you are all right. But if it is not so, if there are problems, then you are not a Sahaja Yogi. Sahaja Yogi is the one who is completely connected with this Parama Chaitanya. And for that, age is no bar. I have seen girls who are only 16, 17, 18 years, so wise. Even small little children who were with widow, I talked to them. I was surprised at their wisdom. So very wise, so beautiful. They understood human nature so well. Small little children, they were at the most 10 years of age. And nice to talk to them. So that wisdom, if they can have at that age, now we are also, all of us are about 10-year-old Sahaja Yogis minimum, nothing else. But still we are struggling, ambitious and wrong priorities. There is no need to have any ambition. Ambition is an imaginary thing. But Sahaja Yoga is reality. Everything works out. Everything sorts itself. Everything plans out. But to feel that if this is so, as I said, in a small room there are 12 people, is something for the good. Why not? We have to be there. If I've lost the way, supposing, then I would say I have to go this way. This time we made a ticket which was a little wrong according to everyone, because we had to go through Phoenix. But nice, because I felt the vibrations of Phoenix. I had to go that way. I had to see that. So, always to find something smooth, the way we want it to be smooth, is not the way of Sahaja Yoga. Well, whatever we get it, we see the hand of the divine behind it. What is our purpose of life? Our purpose of life is to save people.
save the Americans. Minimum of minimum, not the world, but at least start with Americans. That's our purpose of life. That's our identity. While doing that, there is Param Chaitanya which is going to look after you completely. But first you put yourself before everything else. I must have this, I must have that, I must have this. It won't work. Then I have this problem, I jumped into bankruptcy, I had that problem, I just couldn't manage. Because you have put other things before yourself. Self means the spirit. According to people, self means selfishness. But according to Sahaja Yoga, self means your spirit. So, today's lecture should not be that we hear from one ear and goes through the same one, but should we little bit ponder about it and listen to it again and again. I have great hopes from you. I have worked very hard in America, very much so. But it has never been that state where I could say now I can trigger something. Even if there are few Sahajogis who are very deep and good, they are pulled down by others, by jealousies, by this, by that. It's not the number that you are, but the quality that you are, first of all. But in Russia I found it so easy, so very easy. It was wonderful, unbelievable. I've been only there thrice, can you imagine? And now Sahaja Yoga is a religion throughout. Everyone knows me in Russia. But here people only know Rajneesh or that Muktanand or all horrible people. Now, you can also say that whether it's a question of advertising. That here the people, the way they advertise and manipulate and all that. But it only works out in places where people are not seeking reality. Why can't they see that this is all publicity? They have no discretion. Supposing tomorrow they say this is the hairstyle, then all Americans are in the same hairstyle. You can't make them out who is who. Or they say this is the way the dress has to be. All Americans will be dressed up that way. I mean, it's a slavery to these entrepreneurs and to all this advertisement. Any kind of advertisement, if that enamors people so much, that means we are fools, we are stupid, we are idiots, that we cannot think for ourselves. Anybody can befool us. Anybody can put up anything in the market. Anything they talk about, we jump at it. As if we have no brains to understand, to take to it. It's like we have no roots. We are just like some weeds which are thrown from this end to that end. But in Sahaja Yoga, your roots must grow much, much faster than anybody else. Because this is the land of Sri Krishna. How many things he has done in his lifetime, we have to see. As a child, he killed so many demons, while all demons are invited. As a child, he raised the Kundalini of all the gopis and everyone. He played all kinds of beautiful tricks to amuse people as a child. And later on, he killed his own uncle. Which shows one thing, an uncle in Indian families is the nearest person. In the marriage, it is the uncle who gives the daughter, it is the uncle who performs most of the rituals and everything. The uncle is the nearest person. And he killed his own uncle. Shows that he
finished off all these artificial relationships. And there we find in America, there are people who have done this kind of thing, is to have nothing to do with the mother, have nothing to do with the father, have nothing to do with sister or wife, husband, children, anyone. But for what? For what have they given up? They gave it up for selfishness, for money, not for something higher. Just the opposite of what Sri Krishna did is to kill his own uncle, because to deliver his parents from their prison, and also to kill a demon, who was a demon. So in our own understanding, if we understand one thing, that we are living on the soil, or on the soil of that country which is blessed by Sri Krishna, who is called as Yogeshwara. So the first part was that when he destroyed all these things, he was a Yogeshwara. He was the divine energy for yoga, for union with the divine power. He was the Ishvara, he is the deity. If he was the deity and he is the one who is the ruler of this area, then what should we be? In yoga we should be masters, not mentally, but at that state of the higher state. If that could be achieved, then you people should become the highest of highest yogis. Because you have that power existing in this place. It is there. So many have told me that, Mother, now don't you worry about America. Just forget it. Why to waste time in America? It's not going to work out. It's useless. But I know such a lot of power exists in this country of the Yogeshwara. And if you can use that power of Yogeshwara, you can do so much good to the whole humanity at this juncture when the history is taking another form. Now those who rise in spirituality, everybody is now today talking of spirituality. Even Prince of Wales the other day was talking that we should take to spirituality, not to so much materialism that has caused us ecological problems and things like that. Everybody is talking of spirituality, and you are the ones who have it with you. You are the ones who have powers with you. You are the ones who can spread it. And once you start spreading it, you'll be surprised how you will achieve tremendous heights in every sphere, in every walk of life. So your identity is that you are Sajogis, and you have to use the power of Yogeshwara, who is the presiding deity of this country. I bless you all that you have that wisdom, that depth. You touch your depth somehow. Try to work it out. Stop all nonsensical fights and things. Become collective. Try to understand each other. Try to open your hearts. You have such depth. You are born in this country.
because the Yogeshwara wanted you to be here, and he has blessed you with all the bounties of his love. Now, it is for you to use that tremendous power. But without love, you cannot. Because he was the embodiment of madhurya, sweetness. Sweetness. That madhurya you have to imbibe, and that madhurya you have to spread. That's very important. So that relationship of sweetness between each other, the relation of enjoying each other, the relation of knowing each other, has to be full of sweetness, just like honey. It is just there, but we have to be the bee to reach there. And I'm sure it will work out. Então, agora nós podemos nos preparar para a meditação e para absorver essas palavras, esse conhecimento, não só com a nossa mente, mas também com nossos corações. A gente vai colocar as nossas mãos aí, então, em algumas dessas posições, e nós podemos fechar os olhos e respirar profundamente. E agora a gente vai fazer um exercício de conduzir a nossa atenção. Primeiro, a gente vai colocar a nossa mão no nosso coração, do lado esquerdo do nosso peito. E aqui nós vamos afirmar: eu não sou esse corpo. Eu não sou os meus problemas. Eu não sou o papel que eu cumpro na minha família ou no meu trabalho. Eu sou algo muito além disso. Eu sou o que dá luz, o que dá vida a esse corpo. Eu sou a essência divina que dá vida a esse corpo. O puro espírito, o puro amor. Eu sou o puro espírito. Agora essa mão vem para lateral do nosso pescoço, no encontro do ombro esquerdo com o pescoço. E com a mão aqui, onde a gente pode até massagear um pouquinho, que é sutilmente onde a gente guarda as nossas culpas. E aqui, sem pensar em ninguém, nenhuma situação específica, nós vamos dizer: eu não tenho culpa de nada. Eu não sou culpado por nada. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa de nada. Agora a gente vai colocar a mão no centro da nossa testa, que é onde fica armazenada a nossa capacidade de perdoar. E aqui nós vamos dizer: eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesma. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesma. Eu perdoo, eu perdoo, eu perdoo. E para finalizar, a gente vai levar a mão do topo da nossa cabeça, onde era a nossa muleira, hoje é a nossa fontanela. A gente pode até pressionar aí um pouquinho com os dedos bem esticados.
E aqui nós vamos pedir para que dessa fonte, dessa nossa fontanela, jorre todas as qualidades de todos os nossos chakras. E vamos pedir: Mãe, por favor, nos torne pessoas equilibradas, nos torne pessoas completamente integradas com essa sabedoria, com essa energia divina. Nos torne pessoas realizadas. Nos dê a realização de quem nós verdadeiramente somos. Nos dê a realização do si. Mãe, por favor, nos dê a realização do si. Mãe é o nome que os indianos dão carinhosamente a essa energia que cada um de nós tem dentro de nós mesmos. E aqui a gente pode pedir então do fundo do nosso coração: Mãe, por favor, nos dê a realização do si. E quem já fez essa meditação pode pedir: Mãe, por favor, estabilize a minha realização do si. Mãe, por favor, estabilize a minha realização do si. Agora a gente pode colocar as duas mãos no colo, com as palmas voltadas para cima. E nós vamos fazer um exercício de buscar um silêncio. Um silêncio que existe entre um pensamento terminar e o outro começar.
E agora nós podemos colocar o nosso dedo indicador na nossa, pressionando esse ponto entre as sobrancelhas. A gente pode massagear em sentido horário, da direita para a esquerda. E agora pausar a mão nesse ponto. Pedir, Mãe, por favor, desperte em nós o discernimento divino. Nos permita entrar em contato com a nossa intuição. Nos permita entrar em contato com a nossa intuição, com a nossa capacidade de saber o que é bom e o que é mal, o que nos faz bem e o que não nos faz bem. Capacidade de conviver bem e de ouvir essa nossa sabedoria interna e inata. Por favor, limpe tudo que bloqueia que a gente ouça a nossa intuição. A gente pode colocar as mãos no colo novamente e por mais alguns instantes meditarmos. Para quem quiser finalizar, pode ir finalizando. Quem quiser continuar mais um pouquinho nesse exercício de buscar esse espaço, esse silêncio entre os pensamentos, pode continuar aí também. Agradeço muito a presença e a participação de todos vocês, que a gente consiga aí ter mais contato com a nossa intuição, com o nosso discernimento, e que a meditação aqui nessa Raja Yoga seja uma ferramenta companheira de vocês nessa jornada de se conhecer e se ouvir mais. Que eu tenho certeza que tem excelentes decisões a serem tomadas, muitos passos bonitos para serem tomados através não do nosso intelecto, mas dessa sabedoria inata em nós. Muito obrigada pela participação de todos e até a próxima.